Bom dia, Carlos. Tudo bem, senhor? Tudo bem com você? Dia, Carlos. Graças a Deus. Nós somos 4 participantes, eu e mais 3, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá. Se vocês puderem se apresentar, enquanto a Aline ali, ela está em outra reunião, não conseguiu sair. A gente poderia se apresentar a primeira vez que a gente está se falando, né? Vocês falam de Goiânia mesmo? Goiânia mesmo. Eu sou, Goiânia. eu sou sou Leonardo Perrone, sou coordenador de comunicação aqui da federação. E agora, Nayara. Eu sou a Nayara, sou técnica de assistência social e cultura aqui da FGV. Elisângela. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Nayara, minha querida companheira. Carlos, eu atuo aqui na Confederação Nacional de Municípios, né, nossa sede é aqui em Brasília. Eu sou uma das responsáveis, né, pela área técnica de assistência social aqui da Confederação. A gente tem um contato muito próximo com a Aline sempre, com o Lucas também, com várias pessoas aí, né, da secretaria. Já fizemos vários eventos juntos, né, Nayara, algumas lives com o secretário Maurício também. E a gente também acompanha um pouco dessa pauta relacionada a direitos humanos que envolve, né, criança e adolescente, obviamente. A nossa atuação se dedica um pouco mais, se concentra um pouco mais ali nos fundos da infância e adolescência, né? Como, em certa medida, tem uma relação com o Conselho Tutelar, né? Hoje a gente se disponibilizou aqui também junto à Nayara, atendendo o convite aí do presidente, Haroldo, para falar um pouquinho, né, contribuir no que for necessário dentro dessa perspectiva, né? Falando também dos entraves que a gente tem aí em relação ao Conselho Tutelar, no sentido de não contarmos com uma relação federativa, né, que apoie, né, o custeio do Conselho Tutelar, né, porque a estruturação, ok, né, está ocorrendo, Sim. mas custeio é que é o grande problema hoje. Sim. Então, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito, tá? Eu vou abrir aqui a fala da Aline, eu vou falar um pouquinho de ProDH para vocês, tá? Por gentileza. Então, vamos iniciar que, alvoroço. de fato, né, é uma novidade, entre aspas, uma novidade, né? É uma alteração onde a gente sai de uma ação e entra num programa, né? E tudo muito novo para os conselhos tutelares, tudo muito novo para os parlamentares, né? A gente tem recebido muitos questionamentos, mas, né, passando um pouquinho adiante, a gente só está atendendo nada mais, nada menos que recomendações do próprio TCU, né? Então, assim, o ProDH ele veio para melhorar. Nós sabemos que inicialmente toda mudança ela causa, né, uma situação de desconforto, né? Mas acreditamos que a um tempo médio, né, a gente consiga contornar, né, algumas situações muito pontuais do ProDH. Então, o ProDH, né, ele inicialmente, né, eu vou apresentar para vocês, nossa secretaria, a responsabilidade nossa, ela veio ali na Lei 10.674, de 2019, que é formular, coordenar e acompanhar, avaliar políticas e diretrizes para implementação e articulações das ações, né, governamentais, de medidas referentes à promoção, proteção, defesa e garantia. Aqui, né, nós estamos falando de uma coordenação de fortalecimento e garantia de direitos, né? Nós temos aqui do lado também a promoção, tá? E com prioridade para a prevenção, a conciliação de conflitos e o enfrentamento de todas as formas de violações desse direito, né? Vocês, como federação, né, os conselhos tutelares como ponta, eles sabem muito bem, né, o que a gente está falando, né? Nós aqui, talvez um pouco distante, né, geograficamente dizendo, ali do Conselho Tutelar, a gente acompanha de perto essas demandas, a gente tem uma preocupação muito grande, temos um trato todo diferenciado para esses conselheiros, né? Temos aqui, junto à nossa coordenação, o coordenador nacional, né, do CIPEA, que a gente vai tratar mais à frente, que é um tema muito importante hoje, quando se fala de equipagem. Ao longo dos anos, o CIPEA, por algumas UFs aí, ele foi deixado um pouquinho de lado, né? E a gente tem demonstrado a importância, independente de ProDH, a importância dessa ferramenta que é o CIPEA, né?
além dele monitorar o que acontece no município, hoje ele serve para você promover a sua própria equipagem, como a gente vai tratar. Então, vamos lá. O que é o PRODH, né? O PRODH, como eu disse, foi instituído em outubro do ano passado, 2020, né? Pela Decreto 10.509 de 2020. É um programa de equipagem, modernização da estrutura dos órgãos, das entidades. E quando a gente fala PRODH aqui, é só fazer um parênteses, a gente não está falando necessariamente apenas de conselhos tutelares, né? Nós temos conselho de direitos também, alguns outros conselhos que são abrangidos pelo PRODH. A gente está falando aqui especificamente do conselho tutelar, mas ele é mais abrangente do que o conselho tutelar, né? E entidades colegiadas e direitos humanos. É um programa que visa doação de equipamentos essenciais ao funcionamento dos conselhos tutelares nos municípios, né? E como surgiu? Eu adiantei, né, que o PRODH ele teve o seu nascimento ali com questionamentos do TCU. Às vezes, muitas das vezes, nós tivemos aí, né, a partir ali de junho, muitos parlamentares batendo na nossa porta aqui, querendo explicações, né, por que ele teria que se submeter ao PRODH. Estranhamente, né, a sua casa ali do lado, que é o TCU, que fez essas solicitações que nós deveríamos adotar critérios objetivos. Não que nossas ações não tinham critérios, elas tinham, mas o TCU entendeu que elas deveriam tomar um outro norte, uma outra objetividade, né? Então, em 2020, o TCU objetivando analisar a questão de veículos automotores pelo governo federal. Nos exercícios de 2012 2019, veja que o TCU analisou processos anteriores a esse governo, né? As ações que vinham sendo tomadas e entendeu que deveria ser tomada algumas medidas, adotados alguns critérios, né, para que essa ação, né, fosse mais bem implementada. Para atendimento dos conselhos tutelares, centrais de INTEP, Libra, Centro Referente de Direitos Humanos e outros, né? Então, por meio do Acordo 866/2020, o TCU veio e recomendou, dentre outros, o estabelecimento e a observância de critérios objetivos na seleção dos entes donatários e na ordem de prioridade para entrega de veículos e demais bens adquiridos para fins de doação. Deixando claro que hoje, né, nós temos na cartilha OGU, nós temos 3 conjuntos de equipagem. Nós temos o terceiro, que é barco, que hoje nós não temos nenhuma emenda para ele, que não é o caso de Goiás, né? Nós temos a segunda opção, que entra todos os bens, menos o veículo, e temos a primeira opção, que entra o veículo e todos os bens. E todos os bens, eu digo, refrigerador, ar-condicionado, bebedouro, TV, celulares, tá? 5 celulares que entrou agora, a gente não conseguiu o orçamento, mas assim, nós estamos com o processo de licitação em andamento, ou seja, cada conselheiro vai ter o seu celular institucional, digamos assim, né? E a cadeirinha que a gente tinha no conjunto de equipagem 2, também ela existe lá, só que o veículo ele já vem com a cadeirinha, né? Os municípios já estão recebendo o veículo, já personalizado e já com a cadeirinha para criança de 0 a 36 quilos, né? Que atende a todo o público-alvo. Só um minuto, gente, por favor. Me desculpem. Então, nós temos hoje essa formação, né, desses bens. E assim, né, como todos sabem, né, o Ministério hoje ele não detém nenhum discricionário para equipar conselhos tutelares. Nossas equipagens elas são hoje 100% voltadas, oriundas de emendas parlamentares, né? A gente recebe muitas ligações aqui de municípios questionando a equipagem, como funciona a equipagem, né? Então, assim, o primeiro passo da equipagem é o contato município parlamentar, né? Nós não temos discricionário,
Nós hoje somos uma ferramenta onde a gente faz toda a aquisição, publicações, né? E a entrega efetiva lá na ponta do Conselho Tutelar em todos os 5.570 municípios, né? Com algumas regras que a gente está adotando agora, de agora em diante. Então, o TCU, assim, também recomendou a definição de meios de aferir em alguns graus a efetividade da política de doação de kits de equipagem, de modo a estabelecer com clareza os objetivos pretendidos com a distribuição dos veículos. A nossa coordenadora entrou na sala, a Aline. Ô, Carlos, você me permite fazer só uma introdução aqui? Claro. Porque a gente vai postar essa conversa aqui no YouTube. Perfeito. A gente faz uma introdução aqui, eu vou apresentar todo mundo, e aí a coordenadora, vou passar a palavra para a coordenadora já, para se ela estiver ocupada, já se ocupar, tudo mais. Tá? Perfeito. Olá a todos e todas presentes em mais uma roda de capacitação da Federação Goiana de Municípios. Nessa oportunidade, vamos discutir a estruturação dos conselhos tutelares, dúvida frequente dos municípios e dos gestores do nosso estado. Conosco aqui está o Carlos Bastos, que é coordenador geral de fortalecimento de garantias de direitos lá do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. E também está a Aline Duarte. Aline, você pode repetir para mim o seu cargo? Então, nós estamos no... Bom dia, querido. Bom Uma dia. honra estar aqui com vocês, com esse povo querido desse estado que eu amo. Eu não posso iniciar antes dessa apresentação formal sem falar da minha gratidão de estar aqui nesse dia, né? Eu e o Carlos. Eu também amo esse estado, viu, Aline? Você ama, que você é de lá, né? Viu, gente? Mas eu sou baiana e amo lá, viu? E amo esse estado, viu? Então, a gente ama de verdade, a gente tem um carinho especial por esse estado, afetivo, acolhedor, né, tão proativo. Eu quero parabenizar a iniciativa, parabenizar porque essa iniciativa é proteção à criança e ao adolescente. Essa é uma iniciativa de promoção. Meu cargo aqui, minha função é coordenação geral de fortalecimento de garantia de direitos de criança e adolescente. Eu e o Carlos trabalhamos juntos nessa coordenação. Estamos nesse departamento aqui, é dividido em 2 departamentos, e a gente faz parte de um departamento de promoção e fortalecimento do sistema de garantia, né, de direitos de criança e adolescente. Obrigado, Aline. Então, agora eu passo a palavra para o Carlos, para ele se apresentar melhor. Por favor, Carlos. Meu nome é Carlos Bastos, né, como já disse, eu sou coordenador de fortalecimento de garantias de direitos, aqui junto com a Aline, coordenadora geral, né? E nós estamos aqui, né, todos empenhados, né, em promover esse fortalecimento de garantias, né? E essa promoção, ela se dá, entre outros, né, hoje, com a equipagem dos conselhos tutelares, que nós estamos aqui tratando, né, como ferramenta para tal, o ProDH. E assim, Aline, eu estava falando para eles sobre como surgiu, né? Eu parei aqui nessa tela, como surgiu o ProDH, de onde que veio essas recomendações, né? Falei para ele aqui dos critérios, objetivos que o TCU, né, recomendou que fossem adotados, ordem de prioridade. Falei também que, né, que o Ministério, através do TCU, adotasse meios de aferir algum grau de efetividade da política de doação desses kits de equipagem, de modo a estabelecer com clareza os objetivos pretendidos na distribuição, né? Então, eu parei nessa tela com eles e gostaria que você desse essa continuidade. Vamos lá, me ajude. Vai ser uma dobradinha, que vai ser uma quadradinha, né? Que o pessoal da Fundação vai ajudar a gente. Gente, Carlos fala a respeito do eixo de equipagem, mas eu acho que a gente está no espaço público aqui, no espaço de informação, no espaço de troca e difusão de conhecimento. Eu acho que vale a pena. É Nayara que está aí, deixa eu cumprimentá-la. Viu, Nay? Uma honra estar aqui com você, dividindo esse espaço, querida, viu? Gratidão pela atenção. Gratidão pelo CNM, a quem honro muito, a quem tenho muito respeito, a quem temos respeito, né, Carlos? Isso, exatamente. Então,
Eu só queria fazer um adendo, que a gente trabalha de forma específica aqui em 3 eixos. A nossa coordenação cuida de 3 eixos principais. Um eixo é a equipagem de conselho tutelar, e esse é o mote principal da nossa discussão aqui hoje, mas importa destacar também que a gente não pode pensar tão somente na equipagem do conselho, sem ao pensar na qualidade dos nossos conselheiros, na capacitação e na qualificação dos meus profissionais. Então, a gente também atua no eixo da educação, da formação continuada. E vale a pena trazer aqui à tona, reforçar que temos hoje, a gente tem, além das escolas de conselho, hoje nós temos 4 escolas de conselhos funcionando no Brasil, mas a escola de conselho, ela na verdade, ela tem uma condição que é a prefeitura, os seus municípios, de arcar com despesas de diárias, de passagem, porque os nossos conselheiros saiam, se desloquem dos municípios normalmente para as nossas capitais. E a gente tem aí 4 escolas de conselhos que estão finalizando. E aí a gente se preocupa naquele município que fica lá em Afuá, lá em Curralinho, que fica no arquipélago do Marajó, aquele município que está lá em Encruzilhada, aquele município que está mais distante, lá no Rio Grande do Sul, esse acesso à informação. Como a gente teve uma mudança substancial no ano de 2019 dos nossos conselheiros, a gente teve cerca de 70% de novos conselheiros, a gente precisava ampliar essa capacitação. E aí surge, para fortalecer a nossa rede, a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a nossa INDICA. A INDICA é uma plataforma que tem o aval, é amparada pela Universidade de Brasília, certificada por esta universidade, e ali a gente dispõe, a gente fez todo um estudo, ouvindo os pares, ouvindo os conselhos, ouvindo a associação, ouvindo o fórum, conselheiros e ex-conselheiros, acerca de quais temáticas eram necessárias ser trabalhadas, o que era que a gente precisava, qual era a qualificação que esse conselheiro precisava. E como a gente tem uma experiência de ponta, de base, eu e Carlos, e já vem atuando como um chão de fábrica ao longo desses últimos 25 anos, porque a gente é educador de formação, por formação, psicólogo também por formação, e a gente estava lá trabalhando na rede, no chão de fábrica. Então, a gente sabe da necessidade. Então, contando, levantando todas essas variáveis, a gente senta, discute, constrói de forma coletiva a INDICA. E a INDICA hoje, gente, tem mais de 7 cursos, onde a gente aborda desde a atuação do conselheiro tutelar, quem é o conselheiro tutelar, quem é o nosso conselheiro de direito, quais são as suas reais atribuições. Um curso ministrado por uma ex-conselheira tutelar, gente que conhece a pauta, gente que sabe qual é a realidade, para que a gente pudesse ter par falando com par. A gente tem curso de abuso e exploração sexual, convivência familiar e comunitária, letalidade. Nós temos cursos lá de suicídio e automutilação, prevenção de suicídio e automutilação. Então, esse é um eixo que a gente está atuando e, atualmente, a gente conta com quase 20 mil inscritos, pessoas estudando ali na nossa escola, nessa plataforma. Então, eu quero difundir, quero dizer a vocês que, por favor, nos ajudem, porque a plataforma não é só para conselheiro, ele é para conselheiro, mas ele é para qualquer cidadão. Ele é para o professor, ele é para o psicólogo, ele é para o assistente social, ele é para o advogado, porque a nossa intenção é que a rede se alinhe, é que a rede converse de forma qualitativa e com equidade, com uniformidade, trazendo possibilidade de conhecimento para todos. E o terceiro eixo que a gente tem é o nosso sistema para informação da criança e do adolescente, é o CIPIA. E esse CIPIA é o sistema que está condicionado ao nosso PRODH, né, Carlos? Como um dos critérios principais. Por quê? Porque quando a gente olhava para o CIPIA, a gente não tinha um retrato de fato do que da violência que estava acontecendo lá naquele município. E qual o erro que a gente incorre? A gente não ser assertivo na política pública. Eu não posso pensar, eu posso estar aqui pensando com a melhor das intenções, pensando numa política pública para atender uma violência sexual e aquele município tem mais violência física. Então, a gente precisa ser assertivo. Para a gente desenhar, para a gente entregar com assertividade, eu preciso entender que cenário é esse. E sem dados, a gente não faz uma política adequada.
Então, CIP faz parte do PRODH. CIP é um sistema do Conselho, é algo que a gente tem, está sob a nossa gestão, então ele entra como um dos critérios. E como o Carlos bem colocou, a gente está em cumprimento dos órgãos de controle, baseado no acórdão. Vocês tinham critérios, Aline? Tínhamos. Nós tínhamos critérios estabelecidos. Nós equipávamos conselhos que nunca tinham sido equipados e equipávamos conselhos que já tinham 5 anos de uso. A gente adotava esses critérios, que são critérios fundamentais, e até hoje a gente leva em consideração isso, né, Carlos? Entretanto, os órgãos de controle dizem assim, a gente quer um pouco mais, a gente quer que vocês apurem um pouco mais esses dados. Então, a gente traz quais são os municípios que estão utilizando o CIP, porque a gente consegue enxergar onde tem violação contra o nosso público-alvo. A gente precisa, qual é o IDH desse município que está recebendo? Então, aqui a gente tem um rol com vários critérios que, somando e dentro de um cálculo específico, a partir dessa somatória, com pesos específicos, a gente adota esses critérios e esses critérios viram condicionantes, né, por obediência a este órgão, da equipagem dos nossos conselhos tutelares. Você estava onde, Carlos? Não estou te ouvindo. Você precisa ligar o seu som. Vamos lá. Eu tratei com eles até quando eu estava atendendo uma outra demanda aqui, os objetivos do PRODH, tá? Então, tratei com eles até aqui. Perdão. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Tá. Falei como surgiu o PRODH para eles e falei que das 2 recomendações aqui do TCU. Tá? Nayara, quer fazer alguma pergunta ou a gente continua? Sim. É sobre o PRODH, né? Ele causou um tumulto bem grande e tal. O município, todos os municípios, eles precisam se cadastrar no PRODH? Perfeito. Pergunta, quem é o responsável pelo cadastro do município? E outra dúvida que foi bem recorrente no PRODH. O município ele precisa ir atrás do recurso com o deputado ou através do cadastro, tem algum tipo de sorteio de um recurso que vem de determinado deputado para o município? Como que é isso? Amei a pergunta, viu? Obrigada. Parabéns, né, Carlos? Isso. Chega, solta os meus olhos. Vamos lá, Carlos, me ajuda. Vamos lá. Presta atenção. A primeira ação tem que ser do município. E isso, Nayara, traz um ganho muito substancial para o nosso município, para o nosso conselho. Por quê? Porque antes, essa tratativa, ela traz o programa agora, ele é mais transparente. Então, o cidadão, o conselheiro, o assistente, está sabendo o que está acontecendo ali no seu município. Se você entrar hoje no site do MDH, você vai ver lá. Tem um chamamento público. Está facinho lá. PRODH, Conselhos Tutelares. O prefeito, né, Carlos, ele primeiro faz essa primeira ação de aderir. Ele diz assim, eu quero, são várias etapas, eu quero participar, eu quero equipar os meus conselhos tutelares, ou o meu conselho tutelar. Então, o prefeito é quem acessa lá. A gente sabe que, em relação a esses programas, sempre há um trabalho conjunto entre o prefeito e o representante legal por ele designado. Então, sempre que a gente vai falar em relação à qualificação e à capacitação a adesão a chamamento público, a gente está falando sempre desses 2 atores. Primeira coisa, o prefeito diz assim, eu estou disponível para aderir, eu quero participar disso. Segunda coisa que ele tem que fazer, então, é o prefeito que faz essa adesão, ele que manifesta esse interesse. Além da manifestação desse interesse, Nayara, ele tem um sistema que já é velho conhecido dele, que é o Sistema Integrado de Gestão, que é o SIG. Então, concomitantemente, ele pode aderir ao sistema e ele pode fazer o cadastro ou atualizar o cadastro dele junto ao SIG.
Lá no SIG, ele vai colocar o nome dele, os documentos dele pessoais, o termo de posse dele e do representante legal, que normalmente é um servidor público por ele designado. Então, que fique claro, quem faz essa solicitação, quem faz essa adesão é o nosso prefeito, tá bom? Aí ele tem lá etapas, ele tem, Carlos, se eu errar na sequência, tu me ajuda aí. Ele tem adesão, ele tem classificação, aí depois que esse prefeito diz sim, eu quero, ele vai passar por uma análise, ele encaminha todos os documentos, a equipe técnica está aqui analisando e diz sim, tá ok, toda a documentação, ele vai fazer upload dos documentos dele, carteira de motorista, por exemplo, RG, a gente tem um passo a passo lá de todos os documentos, quais são os documentos necessários. Depois que ele encaminha, que o representante legal encaminha o documento dele, a equipe aqui faz essa análise. Analisou, está tudo ok, ele encaminhou todos os documentos necessários. Aí ele agora vai participar de uma classificação. Essa classificação, e o que é essa classificação, Aline? Aí tem a importância. A classificação vai depender, porque a gente vai ter um ranking. Eu tenho um município, vamos imaginar que eu tenha 10 municípios, Nari. Desses municípios, eu vou ter quem vai estar no primeiro lugar e quem vai estar lá no 10º lugar. Quem vai estar no primeiro lugar é aquele município que tem, normalmente, uma faixa populacional maior, quem tem acesso e utilização ao CIPIA, porque os critérios do PRODH me dizem que eu preciso ter registros no CIPIA para mostrar assim, olha, meu município tem violação contra criança e adolescente. Se esse município, a gente sabe que a intenção é a gente, e vou te dizer, o que está por trás disso é a gente diminuir a subnotificação. A gente tem um índice muito alto de subnotificação, tanto no Disque 100 quanto no CIPIA. O CIPIA, a gente precisa dar as mãos aqui agora e trazer toda a condição necessária para que o meu conselho tutelar comece a usar. A implementação do CIPIA é urgente em todos os municípios, porque ele vai determinar em que lugar o meu município vai ficar. Então, o conselho hoje que não utilize a CIPIA, ele com certeza vai estar numa classificação muito baixa. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, eu tenho classificação, aí depois eu venho para uma etapa de homologação, né, Carlos? Eu tenho uma antes da homologação. Habilitação. Eu habilito, aí eu digo assim, não, esse município está habilitado, depois ele entra na homologação, tá certo? Ele diz assim, eu estou apto. Aí, Nayara, você diz assim, eu tenho parlamentar, deputado fulano de tal, que é um deputado pelo Estado, e ele é um deputado pró-criança, da pauta da criança, e a gente tem muita gente boa aí no estado de vocês, viu? Ontem eu estava fazendo uma análise de planilha para empenho esse ano, e ontem me chamou a atenção, disse como o povo investe neste estado. Então, a gente tem parlamentar amigo da criança aí. A gente tem parlamentar que, de fato, aporta recurso na criança e no adolescente. O que a gente faz? Esse deputado manifesta interesse, ele tem a emenda parlamentar dele lá, aí ele vai abrir esse ranking, que vai já está disponível aí para qualquer um de vocês. Se vocês abrirem agora o site do MDH, você vai ver lá em que lugar o seu município está ocupando. E esse município vai ficar lá? Não, depende de mim, que sou conselheira tutelar nesse lugar. Depende de mim, que sou gestora e vou dar as condições para o conselheiro usar o CIPIA. Depende de mim. Se meu conselho, se meu município não tem CIPIA, o que é que eu faço? Eu ligo para aqui, para a secretaria, para a coordenação. É bem a gente, eu e Carlos, que vai fazer essa articulação, para fazer um contato com o coordenador técnico, com o coordenador municipal, para capacitar os conselheiros tutelares. Tudo tem solução. A gente tem caminhos aqui. Então, o conselheiro tutelar, ele faz o registro no CIPIA, ele sobe a classificação dele. Ele hoje pode estar em 10º, amanhã ele pode estar em 3º lugar. Depende dele. Depende agora desse trabalho de rede. E o parlamentar aporta o recurso e a gente faz a indicação, ele encaminha o ofício e a gente faz o empenho para aquele município que já está lá classificado, que já faz parte do PRODH, que está no ranking, que está cumprindo os seus requisitos e ele recebe o bem dele. Ok? Antes tem um colega aqui que diz assim, antes a gente comia sobremesa e depois a gente almoçava. E agora não, agora a gente faz o dever de casa e depois a gente recebe, olha, estou mostrando o que eu preciso. Aí a gente recebe o bem.
Responde, Nai. Respondido. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Tem algum pronunciamento para fazer? Oi, bom dia, pessoal, bom dia. Ficou um pouquinho baixo, Nayara, eu entendi que você está passando aqui para a gente, né? É isso? Se você tem alguma pergunta para fazer, tem alguma colocação, algum Ah, pronunciamento. perfeito, perfeito. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar aqui em nome do nosso presidente Paulo Zukoski, né, a Aline, o Carlos, mais uma vez, né, agradecer aqui a parceria de sempre, tanto com o Ministério, né, da Mulher, Família e Direitos Humanos, como também com a FGM, aí na pessoa da Nayara, o presidente Haroldo também. Muitas das nossas dúvidas aqui são justamente em relação ao que a Nayara pontuou, né, o que tem chegado aqui para a Confederação, quem faz o cadastro, né? Você já nos respondeu, quem é o responsável? É necessário ficar atualizando esse cadastro, caso haja alguma alteração, por exemplo. E o que mais nos preocupava era justamente esse fluxo. Quem é que vai pleitear a emenda? Né? Antes nós havíamos entendido que as emendas estariam concentradas aí no Ministério e vocês fariam uma espécie de, vamos dizer assim, rateio para os municípios que estão cadastrados aí no ProDH. Agora a gente entendeu que não, né? Continua o município sendo protagonista por captar a emenda, só que agora é um pré-requisito ele ter este cadastro. Isso é importante ficar bem claro para todos, né? Para que não haja nenhuma intercorrência aí no processo e eles entendam direitinho, né, o que eles precisam fazer. Já deixamos aqui de antemão uma sugestão e até, né, a nossa contribuição também, de repente, para a gente elaborar uma FAQ, né, sobre esse processo, porque o Conselho Tutelar, né, a relação do Conselho Tutelar, aí eu já aproveito aqui para trazer algumas pautas, né, a gente falou com o Carlos um pouquinho no início, algumas pautas do próprio movimento municipalista, né, que inclui a FGM, CNM. Hoje nós temos um problema com a estruturação dos conselhos tutelares, que tem sido aí resolvido em parte, né, por essas iniciativas que vocês estão protagonizando. Mas a gente ainda tem um problema estruturante, que é a parte do custeio, né? Então, acho que podemos também deixar como encaminhamento aqui dessa reunião um diálogo, né, a abertura de um diálogo para a gente pensar alguma estratégia que garanta alguma ação para custeio, né, junto aos conselhos tutelares. De repente, a gente precisa trabalhar algo em termos de orçamento, óbvio, né, de lutar aí por um orçamento junto ao próprio parlamento, né, por meio do Ministério, que não seja só emenda. A gente tem hoje os fundos da infância e adolescência, mas sabemos das limitações, né, de uso dos recursos do FIA, que não podem ser aplicados, investidos em manutenção dos conselhos, seja o Conselho Tutelar ou o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Mas é investido em capacitação para os conselheiros tutelares e acredito que os municípios têm que voltar, né, também um pouco o olhar para essa possibilidade. É necessário que a gente garanta capacitação continuada, tanto por meio das ferramentas que estão disponíveis, né, hoje pelo Ministério, a escola de formação, né, outros espaços, mas promover seminários, né, ações continuadas, que são muito importantes, porque são um braço fundamental do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, né? O Conselho Tutelar é um dos principais órgãos dentro desse sistema, né, e ele precisa estar fortalecido, mas ele precisa estar estruturado, ter o seu custeio, né, garantido, para que ele possa trabalhar bem. Né? Então, hoje a gente enfrenta essa dificuldade, a gente quer construir estratégias, seja junto ao Fundo da Infância e Adolescência, se é necessário, ou se há a possibilidade, de repente, de alterar normativos, de reavaliar alguns instrumentos normativos, né, que garantam essa possibilidade para a gente. Então, hoje, uma das pautas do movimento municipalista dentro desse tema é esse, né? Eu sei que a parte bem pragmática do sistema, o que a gente necessita hoje, né? A gente sabe que a escola, tanto o CIP, enfim, eles estão disponíveis, mas é preciso ultrapassar um pouquinho alguns processos no sentido de não centralizar somente nos estados, né, capacitações, articulações, mas nos próprios municípios, né. Nós já tivemos encontros como esse, inclusive com a presença do secretário Maurício, em Minas Gerais, ali na Associação de Municípios da região
né, norte, ali com a Mans, ou seja, as entidades municipais, elas estão bem próximas, e a gente precisa fazer essas capacitações chegarem ali na ponta. Às vezes a gente tem experiências com os estados, com descentralizações com os estados, que nem sempre são exitosas, né, diretamente com os municípios, claro que respeitando a relação federativa, né, mas temos condições de chegar um pouco mais próximo aí dos municípios, que a gente está sentindo isso agora com a publicação desses 2 chamamentos públicos, esses editais, né? Por exemplo, uma pergunta que ficou, que eu já deixo aqui também, o município, ele tem que, né, o Carlos explicava no início da fala dele, tem a possibilidade, né, de pleitear o automóvel ou outros bens ali da lista do edital, e a gente se pergunta, o município tem que escolher o que está naquela lista, ou ele vai, ou ele tem necessariamente que preencher todo aquele requisito no sentido, ele vai solicitar todos aqueles itens. Digo isso porque, às vezes, o município já tem alguns daqueles itens, né, e pode deixar livre para um outro município que não tem ainda, né? E foi uma pergunta que surgiu aqui, eu tenho que seguir tudo, eu preciso enviar orçamentos, né, para pleitear isso, porque aconteceu uma ação semelhante assim com a pasta do idoso, e os municípios tinham que mandar, né, 3 orçamentos, e muitos não conseguiram a tempo do prazo do edital. Então, só algumas contribuições que a gente queria deixar nesse primeiro momento, e a gente, conforme a fala vai ocorrendo, a gente vai trazer novas dúvidas. Lucas, seja bem-vindo, prazer estar aqui com você mais uma vez também. A gente convidei Lucas, que é um querido, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar assim, de forma construtiva. Nayara, me perdoe, nem pedir sua autorização, querida. Não, tudo bem, mas eu acho que Lucas vai agregar muito, porque enquanto a Rosângela estava falando, eu disse assim, a gente precisa trazer, a gente trabalha dessa forma, a gente precisa trazer os conselhos para mais perto ainda, esses conselhos precisam conversar, dialogar mais, existe um recurso próprio, os conselhos, se eles estão alinhados, se eles conversam, a gente ganha com a criança, a gente protege mais crianças, porque existem recursos específicos, né, que podem ser destinados e utilizados. Ô, Rosângela, eu achei feliz o seu questionamento. A gente construiu uma série de documentos e eu quero pedir autorização de vocês para compartilhar. Já ia conversar com você, Rol, para te mandar. A gente tem FAQ, onde a gente conversa numa linguagem muito amigável com cada prefeito. Eu quero, inclusive, transformar esse FAQ num vídeo animado para trazer ainda mais aproximação. Mas a gente já tem vários documentos instruindo o nosso gestor, instruindo o que ele fazer, o que é esse ProDH. Eu quero compartilhar. Eu tenho para gestor, eu tenho para o conselho, eu tenho para públicos específicos. Eu vou compartilhar todos esses documentos contigo, já estão fáceis, e te pedir aqui essa colaboração. Você tem capilaridade, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente difundir, mais a gente equipa. Não existe essa necessidade, o processo é muito simples, é muito amigável, o prefeito vai ter lá o chamamento público, ele tem chamamento 1 e 2. Você foi muito feliz nessa pergunta, porque traz essa clareza. Ano passado, a gente teve um recurso, né, de emenda parlamentar, mas a gente não teve bens em ata que a gente pudesse aportar todos esses recursos, distribuindo os bens da forma que ele é composto, os kits, os conjuntos para conselho tutelar. Então, muitos parlamentares, ao longo do ano passado e desse ano, que eles estão recebendo, né, em função da pandemia, a gente ainda está entregando muito carro, porque a fábrica demorou de produzir, faltou insumo, o mercado, o cenário é esse, a gente ainda está entregando muito veículo do ano passado. Fato é que muito interessante essa colocação de Rosângela, porque a gente vai ter lá 2 chamamentos, Ró, e você vai ver que vai ter um chamamento para kit completo, que é aquele kit que vem o veículo, computador, bebedouro, ar-condicionado, são 8 itens. E tem um kit, que é um kit de acessório. Por que a gente abre essa possibilidade? Porque eu tive município que recebeu o ano passado e ainda está recebendo esse ano um veículo, porque foi o remanescente que o parlamentar a gente conseguiu otimizar, né, pensando no princípio de economicidade e melhor uso do recurso público. A gente consegue adquirir mais veículos para ele, e a gente sabe que é um bem precioso nos nossos municípios, é urgente, a gente sabe da carência do Conselho Tutelar em relação aos veículos. Então, o parlamentar,
indicou veículo ano passado. Esse ano, o prefeito sabe que o meu conselho recebeu um veículo. Então, no chamamento, ele não precisa aderir ao chamamento 1, que é um kit completo. Ele vai aderir ao chamamento 2, que é o kit de acessório. Ele precisa só complementar o kit dele. Então, quando ele diz isso, Rosângela, quem diz não é o ministério que tem a deliberação de dizer eu vou mandar para esse ou para aquele, que a gente respeita a vontade soberana do parlamento. Então, o parlamento diz assim, eu quero, ele conhece a realidade daquela região dele, daquele estado que ele trabalha, eu quero aportar esse recurso dentro agora desses critérios, com este ranking estabelecido, eu quero aportar nesse município X. Então, o prefeito faz o papel dele, não precisa orçamento, não precisa comprovar, ele só vai colocar documentação ali. A gente precisa saber quem é esse gestor, porque ele vai ser o responsável. E tem outra coisa que você fala que é muito bom para a gente elucidar aqui, a gente está falando do custeio desse equipamento. Que equipamento. Quem é que vai manter esse equipamento? Tem uma premissa, Rosângela, no PRODH, que o prefeito, ele assina, antes mesmo de receber qualquer bem, ele assume um compromisso dizendo assim, olha, eu vou dar atenção, a grosso modo, traduzindo aqui, o prefeito diz assim, ó, porque essa é uma dor, é uma queixa, isso é reiterado, isso é nacional, você sabe disso. Há uma queixa muito grande da falta de assistência, da falta de apoio. Não são todos os gestores que estão alinhados com os conselhos. Então, é uma forma de aproximar o conselho, o conselheiro, do nosso gestor, porque, vamos pensar, ele está vinculado, o Conselho Tutelar está vinculado à administração pública municipal. Ele está vinculado a uma assistência que é da prefeitura. Ele é um servidor ali. Então, por mais que ele tenha autonomia, ele está vinculado a um órgão público. A prefeitura é quem cuida disso. Então, essa é também um caminho para a gente trazer aproximação. Então, o prefeito diz assim, ó, a gente, na verdade, diz assim, o prefeito vai cuidar do Conselho Tutelar. O Conselho, o prefeito está se comprometendo em oferecer um espaço adequado, um espaço acessível, um espaço que não seja de difícil acesso para um cadeirante, para uma criança cadeirante que precisa acessar. Então, isso tudo foi muito pensado, foi muito discutido, analisado com muito cuidado. E a gente pode pensar assim, mas Aline, eu tenho conhecimento, eu venho da ponta, eu trabalho nisso há 25 anos, mas Aline, a realidade do meu município é muito diferente. Eu tenho municípios e municípios, eu tenho um município muito pobre. Mas vamos pensar, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição diz criança é prioridade no Brasil. O artigo 227 diz assim, a nossa prioridade. Eu estava falando agora na capacitação no Amazonas, eu estava falando para o povo, gente, se eu não cuido de criança, eu tenho um adulto adoecido. Se eu não cuido de criança, eu tenho um aumento de criminalidade. Se eu não cuido e não previno criança, eu tenho um aumento no meu orçamento da saúde, porque eu vou ter muito mais crianças adoecidas, dando entrada nos nossos sistemas de saúde. Então, vamos pensar que é muito mais econômico eu investir numa proteção e numa promoção da criança do que eu sofrer com a própria máquina pública, porque eu vou ter que arcar. Eu vou ter problema com criminalidade, eu vou ter muito mais problema com saúde, eu vou ter muito mais transtornos de toda a ordem. Eu preciso, um bom gestor, quando ele tem esse olhar sistêmico, de que quando eu estou olhando para um conselho tutelar, que eu preciso dar condição ao meu conselheiro para trabalhar, eu estou protegendo criança, eu estou cuidando do meu município. Então, é essa perspectiva que a gente precisa trazer, essa reflexão que a gente precisa trazer para os nossos municípios, para os nossos gestores municipais. Então, o gestor diz lá, eu vou dar condições, pelo menos de um conselho adequado para receber o computador, para receber o carro, para receber o refrigerador, o bebedouro que é enviado. A gente não pode... Rosângela, a gente tem situações que é de chorar. A gente sabe que a gente tem municípios muito carentes. Você já parou para pensar, a gente executar uma política nacional pesada e a gente trabalha com muito amor, além do compromisso e da tecnicidade, existe muita entrega. E você entregar para um município que está precisando tanto daquele computador para registrar no sistema a violação ou a suspeita, e esses computadores serem todos jogados fora porque o conselho tinha uma pingueira e acabou com todos os equipamentos,
equipamento de última geração, equipamento bom. Então, a gente precisa de uma contrapartida, a gente precisa de gestores implicados na pauta. Então, quando ele assina lá, quando ele recebe o bem, ele assina uma declaração. Eu me comprometo em cuidar daquilo que é para minhas crianças, daquilo que está sendo entregue para as minhas crianças. Certo? Eu gostei da tua pergunta, porque foi a oportunidade de a gente falar dessa declaração, Rosângela. Perfeito, perfeito. Nós fizemos, sim, foi ótimo. Nós fizemos uma boa divulgação, né, dos 2 editais e deixamos claro ali no destaque, né, da nossa notícia, inclusive também junto com a FGM, desse termo que os gestores assinam, né, este compromisso, a diferença ali entre os editais. Então, a gente às vezes faz algumas perguntas propositivas para que a gente deixe bem claro esses pontos para os gestores, né? Porque algumas pessoas têm confundido, inclusive, já compartilhei aqui contigo, o cadastro do ProDH com o do CIPIA. Né? Já aconteceu e chegaram várias ligações aqui, a gente tentando esclarecer, não, aqui é um caminho, aqui é outro, mas o interessante é que haja sempre essa informação por meio de vocês, que são né, vocês são a referência. Então, obrigada por você ter respondido a esse caminho, então, que a gente esperava mesmo, e as outras questões políticas a gente vai construindo, né, costurando aí na forma da nossa parceria mesmo. Obrigada. Nada. Quero cumprimentar aqui a Rosângela, né, uma parceira nossa em todos os projetos. Praticamente a CNM está sempre conosco, né? Também cumprimentar a Aline, né? A Aline é nossa referência na gestão pública em relação ao sistema de garantia de direitos. E estou aqui à disposição da Federação Goiana de Municípios. Vocês sabem que eu nasci em Brasília, né? Mas eu tenho um coração goiano, né? Eu fui criado muito tempo aqui no entorno do Goiás, aqui no Novo Gama. Então, no entorno de Brasília, né? Na verdade, no Goiás, em torno de Brasília. Estudei na Escola Estadual Novo Gama, então, para mim, Goiás, sou goiano de coração, né? Então, é uma alegria para a gente estar aqui. Lucas, eu queria que tu trouxesse assim, um esclarecimento. Eu acho que essa é uma arena muito oportuna para a gente discutir, Lucas, quais são os financiamentos que o Fundo da Criança e do Adolescente podem, de forma conjunta, podem contribuir para o fortalecimento da política da criança e do adolescente. O que é que o fundo custeia, o que é que ele pode, o que é que não pode. Rosângela, a gente estava falando um pouquinho antes de você entrar, né, Ros, a respeito de financiamento para a estruturação, de custeio, né, para essa manutenção do nosso conselho tutelar. Até que ponto, até onde vai, qual é o limite em relação ao uso desses fundos? O seu áudio, Lucas. Estou falando aqui. Mas eu acho que é um tema muito importante, Aline, que a gente está cada dia mais em reflexão em relação a isso, né? Eu acredito que nós conseguimos colocar... Eu sou da gestão pública, né, academicamente, então lá na academia, em gestão pública, a gente fala muito da agenda setting, né? Ou seja, da formação da agenda do gestor. Como uma demanda reprimida, ela entra na agenda de decisão da alta gestão. Então, a gente conseguiu fazer com que essa demanda saísse do abstrato, né? Essa demanda em relação ao orçamento da criança, e fosse para o concreto, para a agenda do gestor, né? A gente teve, por exemplo, uma reunião na semana passada com a Frente Parlamentar da Criança e Adolescente e a Frente Parlamentar da Infância, da Primeira Infância, exatamente para debater esse tema dos fundos. Hoje, o fundo ele é regulamentado pela resolução número 137 do CONANDA, né? Essa resolução, nós já sinalizamos ao Parlamento, no caso ao Congresso Nacional, que essa resolução, apesar de ser uma resolução importante, ela é frágil
no sentido normativo da palavra, né? Porque nós temos todo um recurso importante, que é o recurso para criança e adolescente, regulamentado por um ato administrativo normativo, né? Que é uma resolução, que é até infra-regulamentar, né? Ou seja, abaixo do decreto. Então, uma das nossas lutas é que o Congresso Nacional edite uma lei em relação à utilização do fundo. Por que isso? Porque entra exatamente na pergunta que a Aline me fez. O que pode ser utilizado o recurso do fundo? A Resolução 137, ela traz a possibilidade do que pode e do que não pode, né? O que pode ser utilizado é principalmente as questões relacionadas à ação para criança e adolescente, né? Todas as ações relacionadas à criança e adolescente, principalmente relacionadas à proteção, né? E aí tem a questão do programa de proteção. A Resolução 137 traz o conceito de programas de proteção especial, que são ações destinadas à criança e adolescente para a sua proteção integral, né? Já que a Constituição Federal de 88 nos trouxe a doutrina da proteção integral, o primeiro objetivo do fundo são ações e projetos de proteção integral e especial. E aí são ações voltadas para órfãos, socioeducandos, crianças e adolescentes ameaçadas de morte, dependentes de drogas, vítimas de violações diversas, crianças e adolescentes em situação de rua. Então, esse é o principal objetivo, digamos assim, do financiamento do fundo. Ações e projetos, tanto público, né, quanto por organização da sociedade civil, né? Nós falamos que há dois tipos de utilização dos recursos do fundo. Um tipo é o direto é onde o próprio fundo financia ações do Estado, né? Do Estado que eu falo, do Estado como si, né? Da União do Estado ou do município. Ou indireto. E indireto, o fundo ele utiliza organizações da sociedade civil. E aí nós temos que prestar atenção na lei do Miroski, né? Em todas aquelas situações ali. Quando a organização da sociedade civil, o Conselho Municipal, Estadual, Nacional, ele lança editais para que possa fazer essas ações, né? A Secretaria Nacional, por exemplo, tem alguns projetos de muito antigamente, né? 2018 para trás, que inclusive a área da Aline e a área do Dr. Emerson também cuida aí dessa fiscalização desses convênios, desses acordos, né? Que são frutos de edital lá de 2018 para trás, né? Em nível nacional, né? Então, essa é uma das possibilidades do que pode ser utilizado. Outra possibilidade é projeto de pesquisa e de estudo, ou seja, financiar um diagnóstico. E a gente sempre fomenta muito isso nos municípios, né? Normalmente o Estado ou a União já tem muito instrumento, ou já tem alguns instrumentos de diagnóstico, né? O Distrito Federal, por exemplo, tem a sua própria instituição que faz isso, que é a Codeplan. O governo federal já tem o IPEA, já tem o IBGE. Normalmente o município não tem uma entidade municipal que cuide de buscar dados e coletar diagnóstico. Por isso, principalmente sobre a criança e adolescente, né? Por exemplo, quantas crianças efetivamente estão na escola? Quantas crianças estão sendo atendidas no posto de saúde ou pelo sistema de saúde do município? Ou quantos adolescentes estão em aprendizagem, né? Ou seja, estão em algum programa de aprendizagem. Tudo isso ele é importante para a gestão municipal, né? Por mais que a gestão estadual e a gestão federal também atuem nisso, o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 88, inciso 2º, fala que a política da criança e adolescente é municipalizada. Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso, porque
por mais que o Estado ou a União faça muito ou faça algo, sempre vai pegar mais, digamos assim, para o município, né? Então, esse diagnóstico ele é muito importante, né? E isso pode ser realizado por meio do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente. Outra situação que o fundo pode ser utilizada é comunicação do ECA e a divulgação dos canais de denúncia. E para nós, isso também é muito importante, porque o principal canal de denúncia no Ministério é exatamente o Disque 100. Então, quando a gente vai fazer a campanha de 18 de maio, por exemplo, contra abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente divulga muito o Disque 100, né? Denuncie, 18 de maio, não sei o quê. Quando a gente vai fazer também a campanha contra o trabalho e exploração, contra a exploração do trabalho infantil, na verdade, também a gente utiliza essa questão da divulgação do Disque 100. Por isso que é importante conhecer também. Só que outro canal de denúncia, que a gente já falou, né, Aline, em outras situações que é pouco divulgado, é pouco divulgado nos municípios, pelos municípios, né, porque o governo federal está fazendo um esforço descomunal, e eu sei que a CNM também. Outro canal de denúncia muito importante é o CIPIA, né? Então, o CIPIA, eu vejo a Aline, o Antônio ali, se desdobrando para toda hora estar falando, gente, o CIPIA, bora o CIPIA. Fez uma super reunião agora, né, com todos os gestores estaduais. Então, e essa divulgação do CIPIA, ela também pode ser feita pelo fundo, né, como canal de denúncia. E é importante que a prefeitura, que o Estado, que nós da União também tenhamos essa ciência. A capacitação de recursos humanos do SGD, né? Então, é uma demanda recorrente dos conselheiros tutelares, por exemplo, a capacitação, né? Nós já temos uma escola muito importante, também coordenada pela Aline, que é a Escola Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, indica, que ela tem vários cursos ali. No entanto, o fundo também pode financiar ações de capacitação dos direitos da criança e adolescente, né? Um exemplo a gente viu agora no Pará, né? A gente ajudou agora um município do Marajó que queria fazer uma capacitação em Belém, né? Os conselheiros de direito. Então, baseado nisso, a prefeitura pode pagar com recursos do fundo esse traslado dos conselheiros lá para a capital ou para algum outro lugar com recursos do fundo. Então, essa rubrica é importante. E políticas sociais. Só que políticas sociais, elas têm ali uma observação quase que de laranjado na resolução, né? Quase que eles grifaram ali. Eles colocaram em caráter excepcional e transitório, né? Ou seja, a política social, porque o Fundo da Criança e Adolescente, ela não pode ser utilizado para financiar política social, né? E aqui eu estou com a especialista em política social, que é a Rosângela. Então, a gente tem que diferenciar sempre, e a gente já sabe disso, o que é política de assistência social e o que é política do direito da criança e adolescente, né? Assim como às vezes a gente fala nos municípios, que a gente tem que diferenciar o que é política da criança e adolescente e o que é política da pessoa idosa, porque a pessoa idosa também tem um fundo, né? E aí a gente fala, não, gente, peraí, é tudo direitos humanos, mas não é a mesma coisa. Então, criança e adolescente é uma política para a pessoa idosa é outra política. E assim como política de assistência social é outra política. Só que a resolução traz essa excepcionalidade porque nós sabemos da transversalidade e da vulnerabilidade da criança. Por exemplo, agora na Covid, o CONANDA soltou uma recomendação, né, que autoriza, digamos assim, ou recomenda que os municípios ou que os fundos possam ser utilizados para a questão de assistência em relação à pandemia, né? Porque a gente sabe que a demanda por assistência social cresceu na pandemia e a criança e adolescente é ali a maior vítima de todos esses casos de vulnerabilidade, né?
todos os casos de vulnerabilidade, seja ele de qualquer ótica que seja, a criança e adolescente sempre vai ser a maior vítima, porque é sempre que é a mais vulnerável ali na situação. E o que não pode ser utilizado é o que é despesa continuada, e a Resolução 37 traz o conceito de despesa continuada, aquelas ações por tempo indeterminado ou superior a 3 anos. Então, essas ações não podem ser financiadas pelo fundo, até porque a gente tem que lembrar que o fundo ele financia projeto, né? E a gente lembra lá da nossa aulinha de gestão de projetos, que o projeto tem início, meio e fim, né? Que é diferente do Fundo de Assistência Social. O Fundo de Assistência Social ele não financia projetos, ele financia programas e ações. E ações e programas, ele não tem necessariamente um fim, né? Um fim que eu falo, um final, né? Ele tem ali um objetivo. O programa tem um objetivo, né? Então, o programa, por exemplo, Bolsa Família, que agora está sendo Auxílio Brasil, né? Ele tem um objetivo, né? Mas não necessariamente ele tem um tempo determinado para acabar, que é diferente de um projeto. O projeto, no seu início, no seu escopo, ele já tem que ter determinado o fim, né? Então, o fundo da criança e adolescente, assim como o fundo da pessoa idosa, que segue a mesma legislação, ele é para financiar projetos. Projetos têm início, meio e fim. Não atinente à política de atendimento aos direitos da criança e adolescente. Isso, se a gente pegar lá alguns julgados do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados, em relação a fundo, a gente vai ver que uma das coisas recorrentes que o Tribunal de Contas pega é exatamente financiar a política da criança e adolescente, financiar a política de assistência social com o Fundo da Criança e Adolescente. Então, esse é um dos casos recorrentes que a gente vê no CONANDA e vê nos tribunais de contas, né? Eu acho que pelo menos uma vez por mês eu recebo no CONANDA uma nota do Ministério Público ou de algum tribunal nesse sentido, né? Para a gente dar um parecer nesse sentido. Custeio operacional ou administrativo do Conselho de Direitos. Então, não pode ser utilizado o recurso do fundo para financiar ou custear o próprio Conselho de Direitos que gerencia o fundo, né? Por exemplo, aqui o CONANDA é gestor do Fundo Nacional. A gente não pode pegar o recurso do Fundo Nacional para faltou papel, vamos pegar dinheiro do Fundo Nacional para comprar papel aqui. Faltou caneta, faltou alguma coisa administrativa aqui. Não, eu quero trocar meus computadores aqui da minha sala. Não posso fazer isso com recurso do fundo. Porque cada lei, a federal, a estadual, ou a distrital ou a municipal, ela tem que estabelecer ali que o ente federado que vai fazer ali vai custear os recursos do Conselho de Direitos, né? A nossa lei federal fala isso, a 8242, né? Que é a Presidência da República que vai custear administrativamente e operacionalmente o Conselho. Todas as leis têm que ter isso. Recentemente nós estivemos lá no Marajó, né, Aline? E a gente teve a oportunidade de escrever o decreto para o prefeito só assinar nesse sentido, para colocar o recurso do fundo dos direitos da criança e adolescente para utilização nesse sentido. Custeio de equipamentos, vencimentos, benefícios ou bens governamentais, né? Combustível, reforma. E aí é interessante, aí tem duas coisas interessantes nessa observação, né? Primeira coisa importante é que não pode custear equipamento do governo ou do município, enfim, do governo em si, com recursos do fundo, né? Que a gente já recebeu muitas denúncias nesse sentido, tem sido alvo também dos órgãos de controle, né? O município comprar computador para a Secretaria de Educação, ou comprar computadores para os professores, ou algum equipamento nesse sentido, que por mais que seja para a política pública, o Fundo da Criança não pode ser utilizado para isso, comprar bem governamental, né?
E aí, a resolução 194 veio e totalmente flexibilizou essa questão de aquisição de bens e construção, né? Aquisição de bens e construção. Antes, não podia de forma alguma nem adquirir bem, nem construir com recurso do fundo. A resolução 94, ela flexibilizou isso. Tanto é que nós estamos aí numa licitação para adquirir os computadores para os adolescentes CPA, computador de celular. Mas não é qualquer aquisição e não é qualquer construção também, né? Não está jogado, digamos assim. Aquisição para bens relacionados a criança e adolescente, né? A direito da criança e adolescente, e a construção no mesmo sentido. Além disso, não pode ser utilizado para pagamento, manutenção, funcionamento do Conselho Tutelar. Então, o funcionamento do Conselho Tutelar, a manutenção ou pagamento, ele não pode ser utilizado por recurso do fundo. E aí, surge uma dúvida jurídica que a gente já está conversando junto à Conjur do Ministério, que é a seguinte. Ou seja, a gente já sabe que o custeio operacional do Conselho Tutelar, a manutenção e o funcionamento desse Conselho Tutelar, ele não pode ser utilizado com recurso do fundo, né? A gente já sabe que não pode comprar o material administrativo do Conselho Tutelar com recurso do fundo, adquirir o carro ou o combustível do carro do Conselho Tutelar com recurso do fundo, né? Mas há uma dúvida jurídica que surgiu diante do próprio CONANDA, que é a interpretação sobre construção de Conselho Tutelar, né? Isso é uma novidade. Então, ainda está sendo estudado no CONANDA e pela nossa Conjur essa questão. Porque, da mesma forma que foi flexibilizada a questão da aquisição de bens, há uma corrente que fala que foi flexibilizada a questão da construção. E a construção, há pessoas que defendem que é para todo o sistema de garantia. Por que eu posso construir um abrigamento, digamos assim, e não posso construir um conselho tutelar, se também faz parte do sistema? Então, há essa corrente, então a gente mandou para a Conjur. Eu, particularmente, estou torcendo para que libere, porque para os municípios, para os estados, vai ser maravilhoso, né? Sinase, por exemplo, pode ser unidades socioeducativas, por exemplo, podem ser construídas com recurso do fundo, né? Inclusive, depois que liberou a resolução 94, liberou a construção, muitos equipamentos de criança e adolescente, do direito de criança e adolescente, foram construídos, né? O Distrito Federal, ele só utiliza o recurso do fundo, por exemplo, para construir, né? Todas as unidades socioeducativas do Distrito Federal, elas foram construídas com recurso do fundo, né? O DF tem um programa próprio de PPCAM também, né? Que também toda a estrutura física do PPCAM DF, inclusive os abrigos, né? Eles foram construídos com recurso do fundo, né? Então, é uma das possibilidades aí, mas ainda na letra da lei, digamos assim, ainda está proibido, né? A construção de conselho tutelar e a construção, na prática, qualquer utilização do recurso carimbado como conselho tutelar está proibido, né? A não ser entrar na capacitação do sistema de garantia de direitos, né? Lucas, você me dá licença para fazer uma pergunta? Claro. Eu quero saber da PEC 187, que ela fala da extinção de alguns fundos que não são criados por lei. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso
E gostaria também de perguntar, e as entidades que apresentam projetos que prevêem pagamento de pessoal que é custeio? Eu acho que eu não ouvi muito. Tá, são duas perguntas. A primeira, eu gostaria que você explicasse da PEC 187, aquela que fala da extinção de alguns fundos que não são criados por lei. É a primeira pergunta. Você conseguiu compreender? Sim, PEC 187. E a outra pergunta é as entidades que apresentam projetos que prevêem o pagamento de pessoal, que é custeio. Eu gostaria que você explicasse um pouco. Excelentes perguntas. Bem técnica, isso aqui é legal. A gente sai mais da zona de conforto, é muito bom. Primeira PEC 187, né? Nós lutamos muito, e quando eu falo nós, é a ministra Damares, que foi lá no Congresso, pegou a equipe dela, foi lá no Congresso, conversar de gabinete em gabinete, dos deputados e senadores, para que o Fundo da Criança e o Fundo da Pessoa Idosa não fosse vinculado lá na PEC 187, né? O Fundo da Criança foi retirado, né? O Fundo da Pessoa Idosa ainda está no limbo ali jurídico. Mas pode falar, Mas, Rosângela. Lucas, esse fundo que sim, eu entendo aqui, a gente também está aqui junto ao nosso jurídico, muito boa pergunta, Nayara. A gente tem conversado aqui internamente com o jurídico, e na época da apresentação dessa PEC, nós reunimos aqui alguns especialistas, porque a nossa maior preocupação, fundo da infância e adolescência e fundo do idoso, né? Porque como são, digamos assim, formas de financiar, né, a política pública e que não tem, né, um manejo, uma estrutura que garanta um repasse continuado, né, para manter projetos, ações, enfim. Então, assim, a nossa sustentabilidade enquanto município vem desses fundos, né? E nosso entendimento, aqueles que têm uma previsão em lei, né, como o FIA está ali no Estatuto da Criança e Adolescente, e do idoso ele tem uma lei também que institui, né? Isso não já excluiria os dois fundos da PEC, ou é realmente necessário que seja uma previsão constitucional, algo mais assim, nesse sentido? Porque eu confesso que, assim, como leiga no primeiro momento, eu falei, não, mas eles têm leis, né? Então, de repente, isso traria alguma segurança para os municípios? O problema da PEC é que ela tem uma sobreposição à lei, né? Antes, não tinha nenhuma... Na PEC original não tinha nada nesse sentido, né? Eu estava vendo aqui, enquanto você estava falando, eu fui revisar aqui o texto da PEC e tal que você comentou agora, né? Artigo 167, aí tira aqui do rol, né? Fundos de qualquer natureza com autorização por lei. Exclui, né, do rol de fundos que seriam extintos, digamos assim, né? O que foi também alvo de uma peregrinação nossa aí lá. Não só porque a gente acha muito importante o Fundo da Criança e do Idoso, mas principalmente porque a gente sabe que muitos estados e municípios utilizam muito recurso do fundo para financiar projetos para criança e adolescente, né? O estado do Paraná, por exemplo, todo o recurso utilizado para criança e adolescente é do fundo, né? Ano passado, esse ano de 2021, eles utilizaram mais de 100 milhões em relação ao fundo, né? O Distrito Federal também. O Distrito Federal teve 90 milhões que foi só para o fundo, foi só recurso do fundo, né? Então, a gente sabia que se acontecesse isso, a gente ia ter um déficit muito grande na política da criança e adolescente. A gente teve uma reunião antes da PEC
ficar em pauta com o Ministério da Economia, né? A própria ministra Damares conversou com o ministro Guedes, conversou com a assessoria especial, nós conversamos lá com a assessoria de Economia, e nós fizemos o nosso papel, né? Falando, ó, a gente não concorda com isso e tal. O Ministério da Economia não, né, colocou as razões deles para verificar a situação, mas a gente colocou as nossas, né? É muito importante fazer superávit. Ninguém aqui é responsável fiscalmente, mas a gente também não é responsável socialmente, né? A que custo a gente vai fazer superávit? Ao custo da criança e adolescente? Na nossa gestão, a gente vai falar que não. Então, a equipe do Ministério da Economia foi sensível a isso, os parlamentares, principalmente, foram sensíveis a isso, e é importante destacar sempre o trabalho da ministra Damares, nesse sentido de sensibilizar aí o ministro Guedes, os parlamentares, nessa questão da PEC 187 e qualquer outra questão relacionada ao fundo, né? A ministra Damares tem apoiado muito o fundo, né? Eu acho que nunca um ministro de Direitos Humanos apoiou tanto o fundo dos direitos da criança e adolescente quanto a ministra Damares, né? Não só da criança e adolescente, do idoso também, né? Fala da criança porque é a nossa pauta. Mas a gente tem um exemplo que os cadastros foram que nós enviamos para a Receita Federal no último ano, né? Nesse ano, na verdade, que a gente tem que enviar até o 31 de outubro, a gente teve um aumento de 109% dos cadastros. Hoje nós temos 4.028 municípios cadastrados no Ministério. Nós pegamos aqui 2.700 cadastros. Então, esse cadastro, como a gente sabe, lá no artigo 260K do ECA, é o que vira o fundo regularizado apto a receber recurso do imposto de renda, né? Então, já são 4.028, e a gente quer que no ano de 2022, com a parceria com o CNM, a gente tenha os 5.070 municípios. A outra pergunta em relação a... Desculpa. Nayara? Está sem som. Vamos lá. A outra pergunta as entidades que apresentam projetos que prevêem pagamento de pessoal, que é um custeio. Não, exatamente. Se tiver no projeto, né, na apresentação do projeto, não é um problema, né? Nós sabemos que há duas espécies, né, que é o custeio e capital, né? Mas se tiver apresentado no projeto ali como um custo do projeto, eu vou dar um exemplo claro, né? Nós estamos aqui financiando pelo fundo quase 4 milhões de reais o Núcleo Técnico Federal em relação ao PPCAM, né? Em relação ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte, que será feito pelo Núcleo Técnico Federal. Esse Núcleo Técnico Federal orçou que para pessoal eles vão gastar basicamente 2 milhões de reais só com pessoal. Então, se tiver no projeto, não há problema, né? Porque é um custo do projeto. O custo de recursos, todos os recursos, sejam eles humanos ou materiais, eles são custo do projeto, né? Que é diferente, por exemplo, do capital, né? Que seria mais uma questão de aquisição ou algum bem permanente, que aí a gente sempre tem uma lupa muito grande quando a gente analisa essas questões, né? Porque, como a gente já falou anteriormente, o Fundo da Criança e Adolescente ele é para financiar ações e projetos. Ele não pode servir para que, de alguma forma, cresça o patrimônio, seja ele patrimônio material ou patrimônio financeiro da organização da sociedade civil, né?
é uma das coisas que, inclusive, a última auditoria que a gente teve da CGU bateu muito nisso, né? Que as OSCs que ganham os editais, que vencem os editais, elas não podem, digamos assim, injustificadamente crescer seu patrimônio material ou o patrimônio financeiro, né? A empresa, a OSC ganha um edital, de repente você vê que a OSC está toda bem equipada e os recursos empregados para a ação propriamente dita não foi empregado, né? Por isso que lá na apresentação do plano de trabalho, que essa é uma fase do edital, né? Do plano de trabalho, você tem ali a questão financeira, né? A gente tá, por exemplo, com o CPA, que apesar de ser uma carta-acordo, né? Acordo de cooperação técnica internacional, antes de eles enviarem qualquer produto, eles nos enviam um plano de trabalho, né? Eu vou gastar 1 milhão, mas esse 1 milhão é com o quê? Aí eles detalham cada coisa. E cada ação, né? E nisso não pode estar o crescimento patrimonial, né? Que é o capital. Agora, custeio com pessoal, ou com viagens, ou com alimento, né? Isso é um custeio que ele é justificável, né? É isso? Era isso, sim, respondido. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou para o Carlos, ou para o Lucas, ou para a Aline? Acho que esse apanhado geral aí que o Lucas trouxe em relação ao fundo foi excelente, porque são os problemas, né, são situações que a gente enfrenta, então a gente tem orientado sempre que nesse processo de execução de política pública, nenhum espaço é uma ilha, né? A gente está falando de administração pública, então tem que referenciar a outros normativos mesmo, então tem que resgatar a Mirosc, tem que resgatar o que é cada política, né, para que o município não incorra em nenhum erro, né, no processo de execução desses recursos. Eu acho interessante aqui também, né, deixar como um encaminhamento, o Lucas trouxe uma informação muito interessante, falando de alguns saldos, né, que municípios têm nas contas dos fundos. Eu sei que a gente não tem gerência sobre essa informação, no sentido de, assim, hoje apontar, olha, os municípios do estado do Goiás, né, cada um deles está com X valor ali de saldo, né, no fundo. Vou usar a palavra saldo, mas pode não se encaixar aqui, mas assim, recurso na conta do fundo, né? Para que a gente possa orientá-los em como executar esses recursos, né? Nós já fizemos atendimento em alguns municípios do norte do país, municípios grandes, que têm um valor assim, significativo na conta do fundo e tem dificuldade no processo de execução porque não entende que pode ser execução direta e indireta, né? Eles concentram, às vezes, na indireta e não tem essa oferta do serviço, né, pelas organizações e o recurso fica ali parado, por exemplo, né? Então, à medida em que a gente orienta os fundos e apoia tecnicamente, na verdade, os municípios a estruturarem, reorganizarem, né, seus fundos, regularizarem, a gente também tem que orientar sobre como executar o recurso, para que essas duas ações caminhem juntas, né? Então, é uma parceria que, particularmente, eu fico extremamente feliz, né, pessoalmente, profissionalmente, aí junto com o Ministério, né, nessa área, e também contando com o apoio das entidades, as outras entidades municipais, para que a gente avance. A nossa meta é realmente essa, né, chegar nos 5.568 municípios aí com fundo, né, os distritos, 2 distritos também, a gente acompanha, assim como eu moro aqui, acompanho muito esse de Brasília, né, Distrito Federal, então a gente é um exemplo também. Então, agradecer, né, para mim aqui, foi muito boa essa conversa, sei que vai ser enviada aí para todos os municípios. Nayara, parabéns por você chamar, né, e construir esse espaço, levar para outros municípios, né, isso é super importante. Obrigada por você ter nos convidado, né, Lucas, Aline, Carlos, né, por sempre também nos atenderem prontamente. O Lucas, então, tanta mensagem que a gente manda, né, mas está sempre atendendo a CNM, nosso agradecimento, né, especial aqui em nome do presidente Paulo, e logo menos, né,
conversei ele com a Aline, então logo mesmo a gente vai marcar um momento aqui pela CNM também, porque o nosso planejamento com o Fundo da Infância e Adolescência vai ser para o ano de 2022 inteiro, então a gente quer ações todos os meses, para que a gente possa chegar em todos os municípios com essas informações. Então, ter vocês como parceiro é fundamental. Então, meu muito obrigado, um bom dia, né, de trabalho para vocês. Não é feriado para todo mundo, né? Então, seguimos aqui. Posso tirar uma foto? Se puder ligar a câmera, eu queria tirar um print dessa tela aqui para a gente guardar de lembrança, que é um momento importante, né? Pode tirar, sim. Então, vou printar aqui. Pronto. Todo mundo bonito. Obrigada. Eu gostaria de agradecer aqui ao Lucas, à Aline, à Rosângela, ao Carlos, em nome do presidente Haroldo aqui da entidade. Esse espaço foi muito importante para ajudar na construção de todo esse período que a gente está vivendo, para que os municípios tenham mais acesso ao conhecimento. A Aline, que sempre me atendeu bem, sempre se dispôs a estar aqui. A Rosângela, que sempre que a FGM precisa, está sempre à disposição, sempre ajuda a gente em todas as lives, em todos os webinários. E meu muito obrigada a vocês, gente. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Aline, Carlos? Eu também quero reiterar aqui nessas falas de gratidão. Eu acabei de encaminhar para a Rosângela um material que a gente produziu aqui, de esclarecimento. Vou te encaminhar também. Por gentileza, para eu encaminhar para os municípios, que a gente Isso, estou te encaminhando também. Estou te encaminhando também, e eu quero parabenizar a iniciativa. Vocês inauguram esse movimento, isso já é um desejo, Nayara, que estava aqui no meu coração. Eu acho que eu cheguei a compartilhar com Rosângela, né, a gente, dessa parceria, da gente trazer, da gente difundir esse conhecimento, essas informações, porque conselho equipado, conselheiro formado, qualificado, resultado, a consequência é criança protegida. E a nossa pauta é a criança, a nossa pauta é esse ser humano que está em processo especial de desenvolvimento, e a gente precisa dar as mãos aqui para uma pauta tão nobre, tão rica, né? A gente está no lugar de tio, de mãe que eu sou, de vocês, a gente tem pais, a gente tem mães aqui. Então, quando a gente faz por um desses pequenos, às vezes é só a gente lá, a todo esse GD que eles têm como referência. Então, eu quero parabenizar a vocês pela iniciativa, parabenizar a Rosângela, a CNM, na pessoa dela, pela parceria, pelo apoio, por essa transversalidade também, por essa fluidez. A nossa pauta é comum, então a gente tem muita tranquilidade, não há dificuldade de acesso, e eu me coloco à disposição, a secretaria está à disposição de vocês. Nayara, se precisar reforçar, refazer, reprisar, aqui estamos nós. Nosso interesse é que todos os prefeitos estejam de fato aderindo ao chamamento público, que de fato os nossos conselhos sejam equipados, que os nossos conselheiros sejam qualificados, e nós temos as ferramentas disponíveis aqui para esse público. Contem conosco para capacitar, para qualificar, para dirimir dúvidas. Nós estamos aqui a serviço de vocês, tá bom? Muito obrigada. Não, a gente vai com certeza chamar vocês para outros momentos. A gente consegue ver o quanto os conselhos tutelares ainda precisam de apoio, não só financeiro, mas também de capacitação. A gente sempre faz alguma capacitação aqui para os conselheiros tutelares, e com certeza teremos outros momentos com vocês. Aqui eu deixo. E quando precisar ao vivo também, a gente vai, viu? Se precisar também ótimo. Presencial, resguardando esse momento que a gente ainda está de pandemia, se precisar. Olha, ali, a gente quer fazer uma grande sensibilização em razão da implementação do CIPIA, numa qualificação, numa sensibilização. Conta com a gente está muito pertinho, a gente é vizinho aqui. E a gente não mede esforços para ir, para estar disponível, certo, gente? Contem conosco. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia de trabalho, gente. Bom dia para vocês, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer Estamos à estar com disposição. vocês. Até mais. Também. Tchau.